Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. O tema do programa de hoje é impeachment. Para falar sobre esse assunto, está aqui nos estúdios da TV Comunitária de Brasília, Tânia Maria de Oliveira. Ela é mestre e pós-graduada em Direito e assessora jurídica no Senado Federal. Seja bem-vinda. Obrigada, Henrique. É um prazer estar aqui. Tânia, o trem do impeachment já saiu da estação e não tem mais como voltar. Você que trabalha há mais de 10 anos no Senado, já acompanhou várias CPIs, entre elas a dos Correios e do HSBC. Você acha que essa decisão de acolhimento do processo de impeachment foi uma decisão jurídica ou foi uma decisão política? Olha, Henrique, eu acho que a decisão de acolhimento do processo de impedimento da presidenta Dilma foi uma decisão antipolítica e antijurídica, na verdade. Por que eu digo isso? Antipolítica porque desobedeceu completamente as regras democráticas que legitimam um ato dessa natureza. Antijurídica porque não tem nenhum fundamento legítimo constitucional para a aceitação desse pedido. Mas os defensores do impeachment, eles alegam que as tais pedaladas fiscais, elas incorrem em crime de responsabilidade fiscal. Você concorda com essa interpretação? Eu acho que criam-se jargões e tenta-se justificar as decisões tomadas através desses jargões. O que são pedaladas fiscais, afinal de contas? O governo tem contrato com os bancos públicos para que esses bancos públicos repassem para os beneficiários o pagamento referente a programas sociais, no caso a Caixa Econômica Federal, o programa Minha Casa Minha Vida, para citar um exemplo. E o que houve, na verdade, foram atrasos nesses pagamentos. Atrasos que, a propósito, acontecem desde governos anteriores e nunca foram questionados nos governos anteriores ou mesmo nos primeiros anos dos mandatos da presidenta Dilma. Então, é preciso ficar muito claro que atrasos em pagamentos não justificam, não se configuram em crimes, né? Um pedido de impeachment, ele se justifica, a aceitação de um pedido de impedimento, ele se justifica quando efetivamente o chefe do Poder Executivo cometeu um crime, cometeu um dolo contra a Constituição Federal, que não, efetivamente não é o caso, ainda que se admita que houve erro procedimental em atraso de pagamento, que é efetivamente o que ocorreu, não se pode imaginar que isso seja causa de impedimento de uma presidente da República. Inclusive o ex-ministro Ciro Gomes, segundo ele, essas pedaladas é uma coisa, ele acha que não é uma coisa certa, mas é uma coisa que ex-presidentes já fizeram, governadores fazem, prefeitos fazem, né? E o governo, como você disse, toma o dinheiro emprestado e paga depois, e com juros, né? Inclusive. Exatamente. É uma prática corriqueira. Eu acho que o ex-ministro Ciro Gomes tem toda a razão. Não dá para dizer, olha, não, é uma prática legítima, porque comum, mas de fato é uma prática que ocorre nos municípios e nos estados, e que, inclusive, os tribunais de contas respectivos, no caso, nos governos anteriores ao atual governo da presidenta Dilma, o TCU sempre aprovou todas as contas, apesar desses atrasos de pagamento aos bancos sempre ter ocorrido. O que significa que era uma prática que merecia e merece ressalvas, né? Merece ressalvas na aprovação das contas, mas jamais justificaria sequer a reprovação das contas, como ocorreu no Tribunal de Contas, e menos ainda isso poderia embasar um pedido de impeachment, porque efetivamente você tem que comprovar que há dolo, que há uma responsabilidade direta do chefe do Poder Executivo com a intenção de praticar um crime. Agora, Tânia, não dá para falar sobre o impeachment e o acolhimento desse processo sem falar no Eduardo Cunha, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados, do PMDB do Rio de Janeiro, e já foi indiciado pelo STF, né, responde, aliás, está numa série de manobras na Câmara, no Conselho de Ética
da Câmara dos Deputados para abertura do processo lá na Comissão de Ética, né, por quebra de decoro. Não dá para falar de impeachment sem falar no presidente da Câmara. Você acha que esse acolhimento do processo é uma vingança dele porque os deputados do PT se colocaram numa posição de que iriam votar pela abertura do processo de cassação do mandato dele? Ou seria, no caso, uma vingança, ou ele estaria tentando criar uma cortina de fumaça para ocultar essas denúncias que pesam contra ele? As duas coisas, evidentemente. O ato de recebimento, é preciso ter, assim, fazendo uma memória, né, dos fatos, o pedido foi feito cerca de 4 meses antes da aceitação da denúncia. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou a denúncia algumas horas depois. Primeiro ele tinha feito a ameaça de que o faria e aceitou efetivamente o pedido de denúncia algumas horas depois que a bancada do PT reunida tomou a decisão de votar contra ele no Conselho de Ética. Isso é a resposta clara a uma chantagem que não se efetivou. Por outro lado, ele tenta, ao pautar o pedido de impeachment, a pautar efetivamente o impedimento da Presidente da República, criar toda uma cortina de fumaça para escamotear o pedido de cassação do mandato dele, que está em curso no Conselho de Ética, aliás, adiado ontem pela 7ª vez. Então, você acha que ele está manobrando para que haja a abertura de processo, de quebra para a cassação do mandato dele? O Brasil não pode mais se dar ao luxo de achismos em relação a isso que está acontecendo no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, porque é filmado e as pessoas, todos os cidadãos têm acesso pela TV Câmara, ainda que não, para quem não está lá presente, tem acesso pela TV Câmara com o que está acontecendo. Em tempo real, né? Em tempo real. O que está acontecendo, eu já ouvi isso de várias vozes, o que está acontecendo na Câmara de Deputados efetivamente nunca aconteceu. Não se tem notícias de que tenha acontecido um procedimento onde o investigado manobra de todas as formas possíveis o resultado das reuniões do Conselho de Ética. Então, na última reunião, na quarta-feira, penúltima reunião que ocorreu na quarta-feira, a coisa acontecia assim, quase instantaneamente. Primeiro, veio a decisão da mesa do vice-presidente, que é obviamente aliado a ele, de afastar o relator. Ato contínuo, não se permitiu que o presidente designasse novo relator. E a cada decisão que o presidente do Conselho de Ética tomava, havia um deputado da bancada, chamada bancada do Cunha, que fazia o recurso à decisão. E esse recurso, quando estava ainda chegando na mesa, já chegava a decisão da mesa, do vice-presidente da mesa, dando deferimento àquele recurso apresentado. Então, criava-se uma situação e tumultua-se as reuniões de tal forma que não se consegue votar o relatório de cassação do mandato. De aceitação da denúncia de cassação de mandato, conforme seja o parecer dado. O fato é que não dá mais para ficarmos em conjecturas do achismo, né? Evidentemente, ele manobra e manipula o Conselho de Ética da Câmara, o que usa o seu cargo de presidente da Câmara para manipular totalmente a decisão do Conselho. E tem sido assim. Derrubou o relator, né? Não aceitou que outros relatores assumissem o cargo, se não fosse aliado dele, né? Derrubou o líder do PMDB, que era o responsável por fazer a indicação da comissão que vai julgar o processo de impeachment, né? Acabou criando uma regra nova de outros parlamentares numa chapa paralela, né? Já houve isso? Você que já trabalha há mais de 10 anos? Não, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. Na verdade, assim, do tempo que eu trabalho no Senado, não houve nenhum processo de impeachment aberto, né? De qualquer forma, o procedimento, Eduardo Cunha tem tentado dar
um procedimento próprio a essa história do impeachment desde o primeiro momento. Já houve uma tentativa dele estabelecer um rito que foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, né, nas liminares lá da ministra Rosa Weber. E agora, nesse segundo momento, após a aceitação da denúncia, também ele criou, depois de dar o prazo para os líderes indicarem os membros da comissão, ele resolveu criar um novo rito através de eleição secreta, com chapa paralela, e todos sabemos o resultado. Eleição secreta, né? Eleição secreta. Uma eleição, inclusive, que está suspensa por ordem do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, até o pronunciamento do tribunal, que será na quarta-feira. E é algo que é extremamente ruim para a imagem do Brasil no exterior, né? Que é uma pessoa que dizia que não tinha conta no exterior, apareceram as provas, né? Dizia que era uma empresa que administrava o dinheiro, depois veio uma funcionária do banco dizendo que foi à casa dele, na Barra da Tijuca, no apartamento dele, para que ele assinasse documentos, ou seja, é uma pessoa que é ele mesmo que faz a administração do recurso e está indiciado no Supremo e responde a esse processo. É algo extremamente grave que até então quer caçar o mandato de uma presidenta que foi eleita e não responde a nenhum processo, a nada. Né? Bom, assim, o presidente Eduardo Cunha, ele responde a inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que os inquéritos do Supremo Tribunal Federal têm que correr, né, ter o seu curso normal, ele tem que ser julgado como todo cidadão né, com os seus mecanismos de direito de defesa e tal. Isso aí a gente não tem que questionar. Do ponto de vista do exercício do cargo público, como é que é a discussão? Na verdade, ele está utilizando do cargo de presidente da Câmara dos Deputados de forma completamente, eu diria até leviana, para tentar evitar que o colegiado ao qual ele pertence possa estabelecer uma discussão de julgamento por quebra de decoro. Né? E o julgamento por quebra de decoro independe até do julgamento que está sendo feito no inquérito no Supremo Tribunal Federal. Porque o que aconteceu na esfera parlamentar é que ele mentiu para os seus pares, numa comissão parlamentar de inquérito e no depoimento no próprio Conselho de Ética. Né? E não foi uma mentira qualquer, né? A ocultação de uma conta bancária no exterior com 5 milhões de dólares. Exatamente, né? Exatamente. Então ele mentiu para os seus pares, né? Deu depoimento falso, e é isso que está em julgamento na Câmara dos Deputados, um julgamento que ele não deixa ocorrer. E, Tânia, nesse contexto que a gente está vivendo, né, de crise política, crise econômica, você acha que é mais fácil ou mais difícil caçar o mandato do Eduardo Cunha ou o impeachment contra a presidenta Dilma? Até porque, no caso do impeachment, são 513 deputados, né? E a oposição precisa de 342 votos para que o processo seja aberto na Câmara. De outro lado, o governo precisa apenas de 171 votos para que o processo seja arquivado. Já no caso do Cunha, na Comissão de Ética, são 43 deputados. Ele precisa... são 21 deputados. 21 deputados suplentes. Ele precisa de 11 votos apenas para arquivar o processo por quebra de decoro. O que você acha que é mais difícil ou mais fácil de acontecer nesse contexto que a gente está vivendo? Bom, se pensarmos numericamente, as duas situações são bastante complicadas. Eu acho que existe uma série de provas, né, e comprovações de que é impossível o mandato do deputado Eduardo Cunha se sustentar. Né? Existem provas contundentes aí no caso do julgamento no parlamento de quebra de decoro, né? E eu acho que a situação dele vem se agravando a cada dia com a utilização que ele está fazendo do cargo de presidente da casa, tanto para burlar regras regimentais e estabelecer dinâmicas de procedimento que lhe convém, no caso da eleição da comissão
que analisará o impeachment, como a manipulação, que já falamos aqui, que ele vem operando no âmbito do Conselho de Ética, né, sem deixar que um órgão da casa funcione como deveria funcionar. Sem contar inúmeras outras votações que ele... Sem contar tudo que ele já fez desde que tomou posse, né? As votações repetidas e tal. Ele é um estudioso do regimento e usa o estudo que tem do regimento para encontrar as brechas de como burlá-lo. A verdade é essa. Então, do ponto de vista jurídico e político, é isso. Não existe nenhuma dificuldade de cassação do mandato dele, eu diria, em decorrência da robustez e de provas que existem de que ele efetivamente quebrou o decoro parlamentar. Com relação à presidenta Dilma, a coisa é exatamente contrária, né? Não existe nenhuma prova efetiva que justifique a viabilidade de um pedido de impeachment. Efetivamente não existe. Não houve nenhuma agressão à Constituição. Nós tivemos nessa semana um corpo de juristas muito competente, né, reunidos no Palácio do Planalto, né, professor Juarez Tavares, professor Pedro Serrano, para citar um penalista e um constitucionalista, mas dentre vários outros, que fizeram pareceres, né, e mostram cabalmente que não existe fundamento jurídico que sustente um pedido de impedimento da presidenta da República, né? Então, existe uma tentativa política de segmentos que não se conformaram com o resultado das eleições e que querem mudar, retirar o governo a qualquer custo. Né? Encontrar um atalho. Encontrar um atalho, como se vivêssemos num sistema parlamentarista, em que o fato de haver descontentamento com o governo, o fato de o governo estar com baixa popularidade e não ter a maioria da base parlamentar, justificasse o seu afastamento. No parlamentarismo é assim. Um primeiro-ministro pode efetivamente ser afastado nessas circunstâncias. No presidencialismo, não. É preciso comprovar que o chefe do Poder Executivo cometeu um crime grave contra a Constituição Federal. Agora, Tânia, você acredita que, como eu disse, basta que o governo tenha 171 votos para que o processo seja arquivado. Caso aconteça isso, você acha que a presidente Dilma, ela se fortalece, uma vez que está como você mesma disse, está com a popularidade baixa? Me parece que ela não conseguiu passar ali dos 2 dígitos em função dessa crise política e também da crise econômica. Você acha que ela se fortalece com essa vitória no Congresso? Bom, apesar de ser muito relevante o número de votos contrários que o governo tem nesse processo, na verdade, os votos contrários não são os votos que contam. Na verdade, é a oposição que precisa de 342 votos para a aceitação, né, da denúncia, a abertura do processo na Câmara dos Deputados, né? Os votos contrários, na verdade, eles só têm importância do ponto de vista de legitimidade mesmo do governo. Eu acredito que o governo pode sair fortalecido desse processo, sim, porque... enfim, a presidenta, eu considero essa rejeição ao impeachment uma segunda eleição, né? O tempo todo se fala, tenta-se dizer que as frases muito comuns assim nas redes, na fala de políticos da oposição, é que impeachment não é golpe, porque o impeachment tem previsão constitucional. Como se estivéssemos a dizer que o instituto do impeachment, que é previsto constitucionalmente, fosse um golpe. Não é nada disso. Esse impeachment, esse processo de impeachment é que se configura como golpe porque despido de legitimidade e de legalidade. Então, esse impeachment agora. Nesse sentido, se ela consegue superar isso, que eu considero uma segunda eleição, já que eles estão tratando também como terceiro turno, pela não aceitação do resultado das eleições, ela pode sim sair fortalecida, o governo pode sair fortalecido. Dentro desse contexto tem o fato de que tem o Eduardo Cunha, né, que é investigado pelo Supremo na Lava Jato. Esse inquérito também pode chegar no presidente do Senado, Renan Calheiros, né? Inclusive o vice-presidente também já foi mencionado em algumas delações, né?
E quem assumiria ali diretamente seria o Michel Temer. O PMDB ficaria com a presidência da República, a presidência do Senado e a presidência da Câmara. Ou seja, seria uma forma de abafar que essas investigações chegassem nesses figurões da República, né? Bom, com relação aos inquéritos no Supremo Tribunal Federal, bom, o presidente Renan responde a inquérito no Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente Michel Temer não responde inquérito. Mas foi citado em algumas delações. Aparece nas delações, mas aí é uma coisa que eu acho que a justiça precisa investigar, né? A gente tem que deixar que os órgãos de justiça verifiquem a veracidade, ou mesmo, né, delação premiada é um instituto que não é considerado prova, em princípio, precisa ser corroborada com outras provas e tal. Isso aí é uma coisa que tem que realmente deixar para que os institutos, enfim, os órgãos de justiça verifiquem. O Cunha realmente está na linha de sucessão, né, da presidência, todo mundo sabe, e as consequências de um eventual afastamento da presidência de Dilma Rousseff podem ser realmente desastrosos para o Brasil, né? E um partido aliado que tem muito interesse na evolução desse processo, né? E se, por um acaso, eventualmente esse processo tenha êxito da oposição, a oposição defende que é preciso retirar a Dilma para que o país volte à normalidade, volte ao crescimento, porém esquece que o PT é um partido que tem base social. Provavelmente esses militantes não aceitarão uma decisão dessa de bom grado. É um partido que tem a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, no Senado também a segunda maior bancada. E faria, isoladamente na Câmara é a primeira. E faria uma oposição, uma posição bastante firme num cenário de impeachment da presidente, né? E o PMDB no governo com o apoio do PSDB. Não seria um governo fácil também, né? Não seria um governo fácil. O governo da presidenta Dilma cometeu muitos erros políticos, né? Erros de condução, inclusive erros criticados pela própria base social que a sustenta. No entanto, nesses momentos de ameaça, não ao governo da presidente Dilma, mas de ameaça à democracia e às conquistas realizadas nesses 13 anos de governo, faz com que os movimentos sociais percebam que o risco é muito maior, né, do que a discussão mais imediata, por assim dizer. E sim, a base social tem a tendência de reagir e tem reagido a essas tentativas de golpe mesmo, né, que se avizinha. Já existem algumas manifestações convocadas, nós temos aí as manifestações isoladas de vários segmentos sociais, diferente do que aconteceu com o presidente Collor em 92, que não tinha base social, não tinha nenhuma... não tinha nenhuma sustentação, não tinha sustentação no Congresso e nem fora do Congresso, né? Não tinha organismos vivos da sociedade que dessem sustentação ao governo. Diferente disso, nós vários segmentos sociais, de artistas intelectuais, os próprios juristas, já vêm se manifestando claramente contra essa tentativa de golpe que tente retirar um mandato eleito democraticamente. Em última análise, porque não é um golpe contra o governo da presidenta Dilma, é um golpe contra a democracia. Até porque se o processo é acolhido na Câmara, ela precisa se licenciar por 180 dias, né? Quem assume seria o vice-presidente, Michel Temer. Num contexto desse, PMDB com a presidência do Senado e presidência da Câmara, fatalmente ela não voltaria após esses 180 dias, né? Não. Você acha que se esse processo colocado por essa oposição tiver êxito, você acha que a Dilma, já que ela não responde por nenhum processo formal, você acha que ela sai desse golpe como um mártir?
em primeiro lugar, assim, o afastamento da presidenta, ele só acontece com a instalação do processo de cassação no Senado. Não é uma coisa ainda na aceitação na Câmara dos Deputados, né? Não é automático. Não, a Câmara aceita... Não é no segundo momento. Na realidade, o afastamento é só quando está o processo já na órbita do Senado Federal, com a selação. Não é um processo na Câmara, né? Essa era uma interpretação que é dada de acordo com a Lei 1079, anterior à Constituição. Essa parte não foi recepcionada. Sim, mas a Câmara aceitando o processo vai para o Senado. Ao chegar no Senado, ela não tem que se licenciar? Ao chegar no Senado, tem a aceitação ainda, né, da instalação. Se o Senado vai aceitar ou não? Isso, é quando instala-se aí, então, o processo propriamente dito, de impeachment, né? Sai da fase de análise, digamos, preliminar, que é o que a Câmara faz, para a instalação do processo de impeachment propriamente dito, que é no Senado. O afastamento se daria nesse momento. Eu não gosto muito dessa coisa de mártir, não, né? Como eu já disse antes, o governo tem a possibilidade de sair fortalecido desse processo, inclusive de recompor... Só fazendo um parênteses, Tânia, é porque para quem não está no Brasil, no exterior, é uma coisa muito estranha. Uma pessoa que não responde a processo nenhum é cassada por uma pessoa que responde a vários processos. Fica difícil de quem está fora do Brasil entender isso, né? Porque é absolutamente ilegítimo mesmo, né? Ilegítimo e ilegal, assim, para usar os jargões da hora, né? As pessoas eu tenho ouvido muitas entrevistas de políticos até com mandato, sem mandato, tentando fazer essa diferença, dizendo que o que o presidente Cunha faz não é legítimo, mas é legal, porque ele tem o poder de decidir a respeito, como se o fato de um chefe de um poder ter o poder de mando, o poder da caneta, para usar uma linguagem bem simples, desse a ele o direito de decidir como quer, né? Sem estabelecer parâmetros legais, né? A competência da autoridade, a propósito, é um dos requisitos do ato administrativo, não é o único, né? Precisa haver justa causa para o recebimento, coisa que absolutamente ele não respeitou, o que torna o ato ilegal, além de ilegítimo. Pensar, então, como você está colocando as pessoas fora do país, ou muitas dentro do país, que uma presidenta que nunca teve a sua honestidade, a sua reputação, enfim, a sua idoneidade questionada nos órgãos de justiça, que não tem contra si nenhuma acusação, possa ter o seu mandato, como já foi, questionado ou conduzido para um processo de impedimento por o presidente de um poder que tem contra si diversas acusações, que tem contra si diversas comprovações de ilícito, realmente é uma coisa muito ilegítima, difícil mesmo de compreender. Eu disse que não gosto do termo mártir porque eu acho que carrega um peso que eu acho que não é interessante. Eu acho que é preciso sair fortalecido, inclusive o governo precisa fortalecer a sua relação também com as suas bases sociais, né? De retomada de algumas discussões que se perderam nesse governo de coalizão. Tânia, para finalizar, que nosso tempo já está se esgotando, a produção me avisa ali, mas acho que seria importante responder essa pergunta. Há bem pouco tempo atrás mesmo, cerca de 3 anos, 4 anos, o Brasil tinha uma posição sólida, uma imagem sólida no exterior, inclusive aqui dentro no Brasil mesmo. Mas nesse período a gente vem vendo escândalos de corrupção, paralisia política, né, crise econômica. Você acha que dá para mudar esse cenário com um impeachment da Dilma ou a cassação do Cunha? Efetivando o impeachment da Dilma, efetivando o impeachment... Ou uma coisa ou outra, esse cenário de paralisia política, de crise econômica, tende a acabar? Eu não acredito que a mudança do chefe do Poder Executivo tenha o condão de acabar com nenhuma crise política ou muito menos crise econômica.
eu acho que a crise, existe uma retroalimentação, né? A crise econômica, ela é alimentada pela crise política, que vem se acirrando com esses processos todos aí da Lava Jato, essas situações todas que vêm acontecendo no país. Então, a crise política alimenta a crise econômica. Não acredito que cesse a crise política, bem ao contrário, né? Com a cassação de um mandato do presidente da República, né? Assumiria um vice-presidente da República, embora faça parte dessa coalizão política governamental, mas não tem, e o partido dele também não tem, sustentação, base social. Isso tenderia, inclusive, a acirrar os conflitos do governo com as bases sociais que hoje o sustentam, né? Enfim, isso já ocorre nas políticas públicas que são, inclusive, dirigidas pelo PMDB, né? Que hoje você vê uma série de problemas causados no sistema, nas políticas públicas de saúde, por exemplo, né? Desde que houve a troca no Ministério. Estou dando um exemplo assim, enfim, passar. Então, não acredito que haja nenhuma solução benéfica com o impeachment da presidente da República. O afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, eu vejo com bons olhos por motivos evidentes. Primeiro, ele conduz a Câmara dos Deputados não como com a isenção que é necessária a um chefe de uma das casas do Poder Legislativo. Ele conduz para agradar as bancadas de deputados que o elegeram. E o faz de forma muito clara, muito explícita, né? Se você pegar os processos que foram pautados, que estavam arquivados, que estavam parados, e foram pautados e foram aprovados na Câmara dos Deputados desde que Eduardo Cunha tomou posse, da redução da maioridade penal até projetos que relativizam ou mesmo tentam caçar direitos das mulheres, é uma série de projetos que têm compromisso não com o Brasil, não com uma política séria, não com a elaboração de normas pertinentes, mas com segmentos sociais ditos retrógrados mesmo, né? Que o elegeram, a base que o elegeram presidente da Câmara dos Deputados. Então, ele cumpre uma agenda reacionária e eu vejo com bons olhos porque eu acho que a Câmara dos Deputados precisa de um presidente, como já teve outros, independente da coloração partidária, que tiveram tiveram isenção na condução dos trabalhos, né? Que tiveram isenção na análise regimental que permite que a política seja o que de fato deveria, né? A arte do dissenso, para que se construam consensos ou decisões virtuosas baseadas numa maioria que não atropele uma minoria, né? Baseada em princípios constitucionais esculpidos na nossa Carta de 88, né? Coisa que efetivamente Eduardo Cunha não respeita e não efetiva no seu mandato. Por isso eu acho que, independente do mandato de deputado dele, é impossível que ele continue presidente da Câmara dos Deputados. Pega muito mal para a imagem do Brasil, para o Brasil e para o exterior. E para a democracia. E ao que parece, desse Congresso, né, mais conservador desde a redemocratização do Brasil, o que sair dali não me parece que vai mudar muito do que a gente tá vivendo hoje. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, Tânia. Eu queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Henrique. Muito obrigada. Foi um ótimo papo. Eu conversei com a mestre e pós-graduada em Direito pela UNB e assessora jurídica no Senado Federal, Tânia Maria de Oliveira, que também já atuou em várias CPI no Senado, como a CPI dos Correios e do HSBC. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 9144 8075.
9144-8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.